Olá, pessoal. Ainda tratando da questão da Revolução Russa, da experiência da Grande Guerra para o Império Russo e para a formação da União Soviética, eu queria fazer com vocês aqui, bem rapidamente mesmo, uma pequena leitura, conforme eu tinha prometido, de cartas de soldados russos da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Essas cartas, elas trazem alguns depoimentos que mostram o olhar do povo russo em relação ao que se sucedeu, né? Então eles vão falando assim, essas cartas elas são resultado da apreensão pelo exército russo, né? Através de uma legislação chamada Regulamento Provisório sobre Censura Militar, que permitia eles confiscarem as cartas e fazer a leitura para ver se não estava passando nenhuma informação secreta, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, um oficial russo que no início da guerra ele fala assim: é verdade que o inimigo é poderoso, aí está se referindo à Alemanha, mas não tanto que não o possamos vencer. Todos nós estamos convictos de que a vitória final será nossa. Isso foi escrito pelo coronel Samsonov para a mulher dele. Todo o povo entende a necessidade dessa guerra. Os soldados combatem com entusiasmo os alemães. Então ele está falando, claro, da posição de oficial, né? Ele era um coronel, e ao mesmo tempo ele está passando aquele sentimento anterior ao início da guerra, lembrando que a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro por ter invadido a Sérvia. Um outro oficial russo escreve o seguinte: grandes batalhas se desenrolaram dia após dia em todas as frentes. Muitos pereceram já nos campos de batalha, muitos vão tombar ainda. Voltará alguém inteiro? Todos os terrenos em que ocorreram combates estão cobertos de corpos, tanto de nossos guerreiros como de alemães mortos por balas ou por ferimentos. Quantos morrerão ainda? A guerra é uma calamidade. A morte e a destruição estão por todo lado. Então já é um sentimento muito parecido com o que a gente viu nas cartas inglesas, alemãs, francesas, tá? Um outro oficial russo, ele cita o seguinte: quem esteve na guerra, quem participou dela, percebe que é um mal enorme. As pessoas devem fazer tudo para lhe pôr fim. Um soldado, aí já uma pessoa que está mais na linha de frente, ele narra um episódio falando assim: estamos defendendo uma ponte. Ontem os alemães procuraram passar para o nosso lado. Deixamos que fossem até o meio da ponte, depois abrimos um fogo tão infernal que o inimigo teve de recuar em debandada. A ponte ficou coberta de cadáveres. Hoje, ou tentaram passar de novo, ou queriam recolher os mortos. Então, se esforçaram por atravessar o rio mais à direita. Se atiraram para a corrente, ficando com a água pelos queixos. Mas os nossos apontadores de metralhadora e atiradores nem ao meio do rio os deixaram chegar. Terminado o combate, ouvi dizer que as águas ficaram cor-de-rosa. Não admira, pois houve pelo menos 5.000 ou 6.000 mortos, e todos ficaram no rio. Um outro soldado, dentro desse mesmo sentimento, coloca o seguinte: estávamos entrincheirados, rechaçando os ataques alemães. O inimigo se aproximava a uns 400 passos, depois voltava para trás, desaparecia. 4 vezes se aproximaram tanto das nossas trincheiras que lhes vimos as caras, mas não aguentaram o nosso fogo e retrocederam. Eu e Sazonov, deitados na trincheira lado a lado, apontávamos aos oficiais deles, escolhendo também dos soldados os maiores de corpo. Matamos muitos daqueles malditos. Eles avançaram calados, sem disparar, em formação. Só quando estavam à distância de tiro certeiro, abríamos fogo, cerrado. A primeira fila caía, como que ceifada, e os de trás davam uma volta e sumiam. Ficamos arrepiados, o cabelo em pé. Penso que, dessa vez, eu, Sazonov e o nosso sargento mandamos muitos inimigos para o outro mundo. A expressão que faziam quando se aproximavam, estavam pálidos enquanto avançavam. Um horror. Deus me livre de passar por coisa igual outra vez. Então, eles ainda relatam, por exemplo, a experiência de ser bombardeados pela artilharia. O canhoneiro soltava um uivo aterrador, o sol escureceu, a fumaça não deixava ver nada para lá dos 5 passos. Conforme essa situação da guerra vai avançando, o desespero vai tomando conta. Vale a pena lembrar que os russos são o segundo povo que sofre a maior baixa
Depois dos alemães, eles sofrem quase 2 milhões de mortes, fora o alto número de feridos. O exército russo estava muito mais mal equipado e muito mais mal preparado do que os exércitos dos outros impérios nesse período. Então eu coloco aqui, ó, um oficial diz, queríamos chorar. O imparável estrondo indizível dos canhões, as explosões das granadas, que não nos deixavam nos recuperar, tudo isso dá cabo dos nossos nervos para sempre. Gelenin, o nosso coronel, se pôs soluçando como uma criança. Se foi abaixo dos nervos. Rossoliuk também berra como um touro. Então, assim, tudo vai virando um desespero muito grande. Por fim, começaram passando a palavra ao longo da linha de defesa. Preparar para o ataque foi como uma descarga elétrica para nós. Uns deram um jeito no equipamento, outros se benzeram com fé, tirando os gorros. Todo mundo sentiu a aproximação do grande momento. Ao longo da fila, perpassando nova ordem. Avante! Depois de mais um sinal da cruz, saltam da trincheira gritando: Irmãos, aos ataques! Avançar! Como de um formigueiro, a onda humana escorreu das trincheiras. Alinhando pela direita, avançou, baionetas em ristes, enfrentando a morte. Então, toda essa situação humana é de completo desespero. E isso vai ser o grande combustível que vai alimentar a revolta popular, que já havia essa mobilização criada pela inspiração no século XIX, na Primavera dos Povos, nos textos do Marx, como o Manifesto Comunista, e na mobilização desses partidos como o menchevique, bolchevique, que junto com esse caldo criado pela Primeira Guerra, vão culminar na Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço.